Um livro com a morte na alma não terminaria muito bem, né? Eu já falei do pouco que a gente sabe do que aconteceu com os demais personagens, e alguns que são feitos prisioneiros e são colocados num trem. E é interessante que sejam colocados no trem, porque é o trem da história, né? A história que lá no final a gente vai perceber continua seguindo, apesar dos corpos que ficam, né? Dos cadáveres e de todas as existências, de todas as histórias. O que não significa de modo algum que nós não estejamos engajados nela, porque esse trem está cheio de, no caso, prisioneiros que conversam. E conversam a respeito dessa per perda da ânimas, daquilo que anima, né? Que é a possibilidade de realização do projeto. Independente do sucesso ou não, a nossa iniciativa livre sempre projeta algo que nós tentamos realizar. Então, todos aqueles que foram lutar pela defesa da França projetaram a França rechaçando o ataque alemão. E, no entanto, a França é ocupada. Essa derrota, né, essa não realização do projeto, de certo modo, revela a morte na alma. Morte é essa que fez o Goebbels, por exemplo, né, nazista, matar até os filhos, né, a esposa, os filhos, em função desse mundo que se acaba, esse mundo que a liberdade deles, né, construiu, em detrimento das demais, os nazistas construíram, e que acabou levando eles mesmos ao seu fim. No caso, essa tentativa de proteger o país e a ocupação gera essa morte também, morte da possibilidade, a morte da possibilidade de projetos, de um futuro aberto, né, quando o futuro fica hipotecado. O trem da história sai arrastando prisioneiros, né, nesse sentido bem hipotético, mas ainda assim bastante presente. Na página 302, esse tema ele aparece de maneira muito clara nessas conversas desses prisioneiros. Vocês estão todos de acordo, Petain com Hitler, Hitler com Stalin, vocês todos explicam-lhes que eles são duplamente culpados. Culpados por terem feito a guerra e culpados por a terem perdido. Né? Culpados pela desgraça toda, porque as guerras seriam muito bem-vindas se os líderes as lutassem, né? E não o seu povo. Você colocaria lá os dois presidentes e o que matasse o outro, né, ganharia na disputa que eles têm. E, no entanto, são vidas de milhares, milhões de pessoas, no caso da Segunda Guerra, que se perderam. Um pouquinho depois, não é apenas o exército dos inimigos que triunfa, é a ideologia, né, a ideia pela qual se morre, ou essa tentativa de domínio, né, a ideologia que é imposta pelos dominantes, e a tentativa de combatê-la, né, que vai gerar essa morte, inclusive a morte na alma, a morte do próprio projeto de construir um mundo igualitário, o comunismo, né, que é o final, o objetivo final da luta socialista, né, por exemplo. Mas voltando ao texto, ele fica aí caído, fora do mundo e da história, com ideias mortas, tenta se defender, reconsiderar a situação. Mas com o quê? Até seus próprios instrumentos de pensar se tornaram obsoletos. Vocês lhe enfiaram a morte na alma. Brunet não pôde deixar de rir. Mas, diz, afinal com quem você está falando? Comigo ou com Hitler? Né? Quanto eu sou responsável pela desgraça do meu país ou do meu entorno? Por outro lado, essa morte que adentra a alma é aquela que impede o livre futuro, o futuro aberto, o porvir, aquele em que a gente poderia fazer um mundo diferente e que acaba, no caso, sendo impossibilitado, porque eles, feitos prisioneiros, vão ser embarcados num trem. Essa é a cena final, página. Bom, eu vou começar aqui da página 331. 330, quando ele fala da angústia, essa angústia o atormenta. Brunet não sabe mais se é sua angústia ou a dos outros. Ele se volta, olha-os para mantê-los à distância. Rostos cinzentos, distraídos, quase tranquilos. Ele reconhece que o ar ausente das multidões vão queimar de ódio. Pensa, está bem, está muito bem, mas sem alegria. O trem se movimenta, roda duramente alguns minutos e para. A ideia de que eles já estão nesse caminho. Na página 331, a gente tem ali a tentativa de um suicídio. E a pergunta, né, diante dessa situação, né, saltar do trem, tentar fugir, no caso. Né, chega a ser um suicídio, mas é um suicídio, porque ele é reaprisionado, né, esse que tenta fugir e é morto. Mas antes ainda, Brunet se questiona sobre a possibilidade de tentar impedir que esse desesperado se mate.
Ou seja, quanto eu posso interferir na liberdade alheia em vista de construir algo melhor, e, enfim, em vista de uma esperança, e o quanto é lícito, né, para aquele que se desespera diante disso, admitir o seu próprio fim. No caso, tentar fugir, né, sendo prisioneiro de guerra, a execução era sumária, ou seja, ele vai ser, se ele for recapturado, ele vai morrer. Então é uma escolha, de certo modo, pela morte. O Mathieu, ao fazer sua escolha pela morte, ele acaba... a gente não sabe se ele morreu ou não, mas esse caso a gente sabe bem, né? A continuidade do texto na página 331, mais no final, é uma vida de comunista. Ele nos pertence enquanto viver. Ele olha aquela carinha de esquilo. Enquanto viver, sim. Mas ele vive ainda? Acabou, as molas estão quebradas, não trabalhará mais. Largue-me, grita o tipógrafo. Largue-me, pelo amor de Deus. Brunet sente-se envergonhado. Tem nas mãos aquele trapo, um membro do partido que não pode mais servir. Gostaria de falar com ele, exortá-lo, ajudá-lo. Não pode. Suas palavras pertencem ao partido. Essa escolha pelo engajamento acaba gerando certos compromissos, mesmo e independente da situação.